Sejam bem-vindos. Vamos iniciar esse culto louvando a Deus com o cântico Rendemos Glória. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio e toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só para te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor. Todo domínio e toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Aleluia! Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Hoje não estamos aqui com a Camila. A Camila não passou muito bem durante o dia. Ela sentiu algumas dores, ela tem uma pedra na vesícula. E eu gostaria que os irmãos estivessem lembrando dela também em suas orações. Vamos continuar meditando e adorando ao nosso Deus nesse culto que estamos prestando de uma maneira diferente, online, mas que não deixa de ser um culto digno ao nosso Senhor. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Salmo, capítulo 93, livro de Salmos, capítulo 93. Nós vamos ler todo esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a antiguidade. As águas subiram, ó Senhor, as águas rugiram como trovão, as águas levantaram ondas impetuosas, mas mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que rebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Esse salmo ele vem a nos encher de uma imensa confiança em Deus, pois ele retrata e fala sobre quem é o nosso Deus, um Deus revestido de toda glória, um Deus que é o Deus todo-poderoso, e o Deus que está vestido da sua majestade, e nele existe tamanha força que, embora as águas se levantem, os mares rujam, as ondas venham e arrebentem na praia, ainda assim isso não pode fazer nada com o nosso Deus, porque Ele é maior que tudo isso. Diante de tudo que nós estamos vivendo, nosso Deus é maior que todas essas coisas. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. É aquele que enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós. Diante de tudo isso, diante de toda essa majestade do nosso Deus, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar comigo e com você. E o próprio Deus, o Deus Filho,
se fazendo carne, vivendo aqui entre nós, se entregou naquela cruz por nós. E é interessante que a Bíblia diz que em determinado momento Jesus olhou para os seus discípulos e disse a eles: eu já não chamo mais vocês de servos, mas vocês são os meus amigos. Jesus é o nosso amigo. E eu gostaria de convidar você a louvar a Deus com esse cântico. Conheci um grande amigo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Mais uma vez. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Encontrei um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ter a paz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ter a paz tendo Jesus no coração. Jesus, Ele é o meu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Aleluia. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Senhor, porque podemos nos dizer amigo do Senhor. E só podemos fazer isso porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. O Senhor pagou pelos nossos pecados e agora fomos libertos, ó Deus, das armadilhas ou das cadeias que nos seguravam, que nos amarravam. Agora nós temos vida e vida no Senhor, por causa do sacrifício do Senhor, Jesus. Muito obrigado. Esteja conosco a todo momento, nos guie agora na meditação na palavra do Senhor. Fale conosco, Pai, que possamos ser transformados pelo agir renovador do Senhor e da Tua palavra, através do poder do Seu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado por tudo, nos capacita para transmitir a mensagem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor agora. Convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 6,
nós vamos ler os versículos de 1 a 15. João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 6, de 1 a 15. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães e cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para um monte. Até aí, nós vamos meditar agora nesse texto, um texto muito conhecido, talvez você já conheça essa história, a primeira multiplicação dos pães e peixes. O texto diz que havia uma numerosa multidão e que Jesus ele estava do outro lado do mar de Tiberíades, ou mais conhecido como Mar da Galileia. Ele então parte para esse outro lado quando encontra essa multidão. Muito provavelmente, Jesus queria estar sozinho, ele queria ficar só, porque há poucos dias atrás o seu primo, João Batista, havia sido morto, decapitado. E isso entristecia muito o coração de Jesus. Mas quando ele chega do outro lado, ele vê essa numerosa multidão e o texto diz que ele quis pôr Filipe à prova. E ele diz: olha, o que vai ser necessário, o que é necessário para alimentar toda essa multidão? O mais interessante é que essa multidão aqui, o texto nos diz aqui em João que essa multidão era em torno de 5.000 homens. Nos outros textos correlato a esse, também os textos que contam essa mesma história, fala que existiam também mulheres e crianças ali. Os historiadores chegam a um número aproximadamente de 20.000 pessoas neste lugar. Então existia aproximadamente 20.000 pessoas ali reunidas e Jesus então olha para os seus discípulos, né, para Filipe e fala: Filipe, o que a gente precisa para alimentar esse povo? Filipe, nessa saia justa, ele então fala: olha, mestre, mesmo se a gente trabalhasse muitos meses, nós não conseguiríamos comprar pão para toda essa gente. E Jesus então olha para Filipe e fala: olha, manda eles assentarem. E André chegou, falou: Jesus, tem aqui um garotinho que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que isso serve, né, diante dessa multidão de 20.000 pessoas? E Jesus então fala: olha, põe o povo sentado aí, deixa comigo. E Jesus então multiplica os pães e os peixes ali. E o texto encerra dizendo que depois da multiplicação eles juntaram tudo que sobrou. E das sobras sobraram ainda 12 cestos. Jesus é maravilhoso. Jesus, ele faz milagres. E eu gostaria de meditar nesse texto porque nos dias que estamos vivendo é necessário que nós lembremos quem é o nosso Deus. É necessário que nós lembremos que Deus, ele é poderoso para fazer muitas coisas, mais do que nós imaginamos, né? Se nós fôssemos pensar como que alimentaríamos uma multidão dessa, né? E alguém chegasse e falasse: olha, tem 5 pães e 2 peixes. Nós olharíamos para as pessoas e falaríamos: olha,
você tá maluco. 20 mil pessoas para 5 pães e 2 peixes. Mas para Deus nada é impossível. Então creia nisso, meu irmão, minha irmã. Para Deus nada é impossível. Eu gostaria de meditar aqui com você, então, sobre pelo menos aqui 2 detalhes nesse texto, 2 lições que nós podemos aprender. A primeira lição que eu aprendo quando eu leio esse texto é que Jesus, ele se importa com as nossas necessidades. O texto já diz, como eu já havia dito, existia 20 mil pessoas, em torno de 20 mil pessoas ali naquele lugar que foi ao encontro de Jesus. E essas pessoas sabiam quem era Jesus. A popularidade de Jesus já estava no auge. Jesus já havia curado muitas pessoas. O Evangelho de João fala aqui sobre apenas 7 milagres que Jesus fez. Mas na verdade Jesus já vinha fazendo outros milagres ainda. Então as pessoas já sabiam sobre Jesus, sabia do que ele era capaz, de como ele era poderoso. E essas pessoas então vão atrás de Jesus, querendo receber alguma coisa deste homem que é tão poderoso. E o texto também nos diz, aqui traz uma outra informação que era perto da festa judaica da Páscoa, era perto da Páscoa, quando todas as pessoas, os judeus, saíam das suas regiões e partiam em direção a Jerusalém para poder cultuar a Deus, oferecer sacrifício a Deus ali no dia da Páscoa. Então, é por isso que existia tantas pessoas neste mesmo lugar. E essa informação é muito importante, porque a partir dessa informação nós podemos imaginar por que Jesus se preocupou com a alimentação dessas pessoas. Eles iriam para Jerusalém, iriam passar vários dias em Jerusalém e eles traziam suprimento para essa viagem que eles faziam. Algumas pessoas faziam essa viagem durante alguns dias, né? Não existia carro naquela época, né? Alguns tinham camelos, outros tinham os jumentinhos para carregar as suas cargas, mas eles carregavam e caminhavam muito lentamente. Então eles traziam o suficiente para essa viagem. E agora que eles ficaram ali parados com Jesus, talvez a comida lhe faltasse. Talvez o que eles tinham já não dava mais para terminar a viagem até Jerusalém. E Jesus, mesmo sabendo o que aquelas pessoas procuravam nele, mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam atrás dele, por causa do que ele podia oferecer àquelas pessoas, Jesus, ele se preocupa com elas a ponto de alimentá-las. Mesmo Jesus sabendo que aquelas pessoas procuravam Jesus por causa dos seus feitos. E assim também, meus queridos, Deus continua a agir na nossa vida. Jesus, ele conhece as nossas necessidades. Por mais pequena que seja a nossa necessidade, Jesus, ele cuida de nós, ele está preocupado conosco. Nós sabemos que a maioria das vezes, nós muitas vezes dizemos, né, diante das dificuldades, Deus, eu confio no Senhor. Eu confio no seu cuidado. Eu sei que o Senhor vai entrar com provisão no momento certo, na hora certa. Mas quando nós enfrentamos cara a cara o perigo, quando nós enfrentamos cara a cara a adversidade, quando nós enfrentamos cara a cara essa crise, como o Covid-19, nós começamos a ficar amedrontados. Começamos a ficar com medo. E aí toda aquela confiança em Deus se esvai, porque nós começamos a confiar agora nos homens. Deixamos de confiar em Deus. Começamos a confiar no que o ministro da Saúde vai dizer, começamos a confiar no que o nosso governador vai dizer, começamos a confiar no que o nosso presidente vai dizer, o que o prefeito vai dizer, o que o agente de saúde vai dizer, e nos esquecemos de quem realmente nós precisamos confiar. Jesus, ele sabe das nossas necessidades e ele se preocupa conosco. Creia nisso, meus irmãos. Creia que Jesus está preocupado com você e está nesse exato momento trabalhando em seu favor, cuidando de você. Não esqueça que as lutas que nós passamos servem para um amadurecimento na nossa vida cristã. Não se esqueça que as provações que nós passamos servem para que nós possamos ser aprovados e aí sim receber a coroa da glória, como diz lá em Tiago. Não se esqueça disso. Cada provação que nós passamos, cada momento que nós vivemos de dificuldade, isso serve para nos fortalecer mais, para nos tornarmos pessoas melhores, para sermos pessoas como Deus espera, como Davi era, segundo o coração de Deus. Diante das provações, não se esqueça, Deus está contigo. Deus está cuidando de você. Deus está, neste exato momento, trabalhando em seu favor. Quando não existe mais saída, aí sim é o momento que nós precisamos mais ainda
olhar para Deus e entregar todas as nossas aflições, todos os nossos anseios a Ele. Mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos abatidos, mesmo quando estamos tristes, quando não vemos mais saída. Busca Deus. Lá em Mateus 11, 28 a 30, Jesus mesmo diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você está procurando descanso para a sua alma? Busque em Jesus. Ele é o único que nos promete descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o nosso Deus maravilhoso, o nosso Jesus que enfrentou todas as coisas, inclusive a morte, para nos libertar. Aleluia! O texto ainda continua, nos traz uma nova informação, que Jesus, ele transforma coisas pequenas em coisas grandiosas, em coisas gloriosas. Jesus e seus discípulos estavam então agora na frente de 20 mil pessoas. E então ele resolve alimentar todas essas pessoas. E eu fico imaginando a cara daqueles discípulos. Alguns tentam até dar alguma sugestão. Os discípulos, eles sugerem, e nós podemos ver isso agora no texto correlato lá em Marcos capítulo 6, no versículo 36. Um dos discípulos diz: despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Um outro ainda, Filipe, diz, porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Isso está lá em Marcos 6,37. Então chega André, irmão de Pedro, com uma não é bem uma solução, mas ele chega com uma informação, né, dizendo: ó, é impossível acontecer isso, porque tem um rapazinho aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes, né? E mais o que vai servir 5 pães e 2 peixes para uma multidão, para 20 mil pessoas, né? E Jesus então resolve pegar os 5 pães, e diz lá Marcos 6, versículos 41 e 42, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Uma informação importante para nós entendermos aqui é que como eram esses pães e peixes. Quando eu era criança e ouvia essa história, eu ficava imaginando o peixe, né? Como é que aquelas pessoas iriam comer? Será que Jesus deu aquele peixe e multiplicou peixes frescos e deu para aquelas pessoas, e eles fizeram uma fogueirinha ali e assaram aqueles peixes, colocaram no meio do pãozinho e comeram, né? E eu ficava pensando desse jeito. E quando nós pesquisamos, vamos mais a fundo, nós vemos que o pão era um pão de cevada. O pão que os pobres comiam. Não era o pão que os ricos comiam. Os ricos comiam pão de trigo, mas os pobres comiam pão de cevada. Eram como algum tipo de bolacha ou bolachão, um tipo de broa, né, que eles faziam. E os peixes não eram peixes frescos, eram peixes salgados e colocados num tipo de vinagre, como se fosse a sardinha enlatada que nós temos nos dias de hoje. Mas era um tipo de peixe desse modo, que poderia se comer naquele momento. Então foi esse tipo de alimento que Jesus multiplicou. E quando nós olhamos para essas tentativas de soluções aí, né, nós podemos ver que a primeira solução talvez era a mais coerente. Ó, despede o pessoal aí, né, e eles vão passando num primeiro lugar, e em alguma aldeia, e eles vão conseguir encontrar pão, vão poder se alimentar, vão poder comprar, né, ou a segunda opção também era uma opção, né, talvez válida, né? Ou eles precisavam de pelo menos 200 denários. Para nós termos a ideia aqui de 200 denários, era em torno de 8 meses de trabalho. 200 denários nos dias de hoje seria aproximadamente 8 mil reais. 200 denários, aproximadamente 8 mil reais. Onde se arrumaria 8 mil reais para poder comprar de pão? E outra dificuldade, onde se conseguiria uma padaria que fizesse tanto pão para alimentar o povo? Né? Era algo, né, talvez impossível, mas ainda assim das 3 opções aí,
a mais coerente, a segunda mais coerente, né? Então chega André e fala, ó, temos pães e peixinhos aqui. 5 pães, 2 peixes, né? Mas não dá. E Jesus fala, não, dá. Eu vou fazer isso acontecer. E Jesus então transforma o pouco que aquelas pessoas têm, o pouco que aquele garoto tem, que aquele jovem tinha ali, 5 pães e 2 peixes, em muitos pães, em muitos peixes, a ponto de toda a multidão se fartar e ainda sobrarem 12 cestos cheios. E assim também na nossa vida, muitas vezes nós achamos que somos incapazes de todas as coisas, que diante desse Deus tão grandioso e eu sendo tão pequeno, quem sou eu para querer tentar me relacionar com esse Deus? Ou ainda, quem sou eu para ser usado por esse Deus sendo tão pequeno? Mas Deus, ele transforma as coisas pequenas em coisas grandiosas. E eu tenho certeza também que nós podemos ver isso não só na nossa vida, mas podemos ver isso também no cuidado de Deus, nos suprindo de todas as nossas necessidades. Talvez você nesse exato momento esteja passando por isso. Talvez você esteja abrindo a despensa da sua casa e fale, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Como vou me alimentar? Como vou alimentar a minha família? E de repente nós temos a notícia que algum irmão enviou um alimento, ou nós ainda temos a chance de recorrer à igreja e de falar, pastor, estou passando dificuldade aqui, o que a igreja pode fazer por mim? Né? E isso é provisão de Deus na sua vida. Né? Essa semana conversei com uma querida irmã e perguntei como estão as coisas aí na sua casa. Ela, graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades. Aleluia! Nós temos que crer que Deus faz do pouco muito. Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem suprido o seu povo. E se você quer fazer parte desse povo, você quer receber e sentir esse cuidado de Deus, se entregue a Ele. Jesus está à porta e está batendo. Deixe Ele entrar no seu coração. Reconheça Ele como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo fez algo muito maior do que nos alimentar, do que multiplicar pães, do que curar cegos, do que curar paralíticos. Ele nos deu a vida eterna. Quando nós olhamos mais à frente, a partir do versículo 22 aqui do livro do Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ver Jesus encontrando essa mesma multidão novamente, do outro lado do mar da Galileia. E essas pessoas estão ali e Jesus pega e fala, olha, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui por causa das coisas que eu posso lhe dar. Mas eu sou algo muito maior do que pães e peixes que vão fartar você nesse momento e logo vocês vão ter fome. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Quem beber da água que eu dou jamais terá sede. É o que Jesus fala nesse texto. Jesus é o pão da vida. Ele tem algo muito maior para nós. Ele tem a vida eterna. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora nós fomos cheios da vida de Jesus. Jesus Cristo, ele se entregou naquela cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados, por algo que nós não podíamos pagar, algo que era impossível de ser quitado, mas Jesus Cristo quitou com o seu próprio sangue. Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, para que nós não fôssemos mais para o inferno, mas agora nós temos a nossa rota mudada. Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer chegar ao Pai? Você, mesmo sabendo o quão pequeno você é, o quão pequeno eu sou, você quer chegar ao Pai? Se renda ao senhorio de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia mais. Que nós possamos lembrar a cada dia mais que Deus é poderoso para fazer muitas coisas, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode, com um sopro ou com apenas a sua voz, acabar com todo o Covid-19. Mas Ele tem algo a nos ensinar. Ele tem algo a te ensinar. Tem algo a me ensinar. Portanto, busque aprender de Jesus. Esse é o momento de nós nos achegarmos mais a Deus. Esse é o momento de que Deus está sacudindo as estruturas da igreja para ver quem de fato é dele, para poder fortalecer cada um. E esse é o momento que nós temos de nos apegar mais ainda com Deus. Se renda a Deus.
Ele se preocupa conosco, Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida e Ele transforma as coisas pequenas em coisas grandiosas. Deus abençoe. Vamos passar para o nosso momento de oração e temos aqui alguns pedidos. Vamos continuar orando pelo Rafael, esposo da Cíntia, que sofreu um AVC e está em casa, mas está em coma. Vamos orar por ele e por toda a família. Vamos continuar orando para que Deus console os corações dos familiares do Reinaldo. Reinaldo, que estava internado também, faleceu durante a semana. Vamos continuar orando por eles. No último domingo nós oramos pelo Joel. O Joel, que faz parte da Secretaria de Casais do Presbitério de Campinas, lá da igreja do Jardim Aeroporto. Ele estava internado também há alguns meses já, teve um infarto e ali as coisas foram complicando e nós oramos por ele já há algum tempo, temos orado e graças ao nosso bom Deus, o Joel teve alta da UTI. A última notícia que eu tive que ele estava no quarto e eu não sei ainda se ele já teve alta para casa, mas o Joel está se recuperando bem. Ouvi um áudio dele hoje e isso nos enche de alegria por saber que Deus continua abençoando o seu povo, que mesmo diante das dificuldades, Deus não se esquece do seu povo. Vamos continuar orando pelos profissionais da saúde, pela família da Aldira, pela família da Dona Maria Helena, pelo seu Pedro, Dona Mari também, meus pais, pela Dona Rosa, pela Eliane, mãe da Thaís. Vamos orar também pela Dona Elvira. Dona Elvira é a mãe da Rosalba e nós tivemos a informação dela hoje que a Dona Elvira está internada na UTI e lá em Recife. A Rosalba foi para lá, está mais próximo da sua mãe, só que o hospital, devido à pandemia do Covid-19, está bloqueando as visitas. Ela não está podendo ver a sua mãe. Todas as informações são por telefone, né? Então isso é algo muito difícil de lidar ali. Então ela está bem fraca na UTI. Vamos orar pela Dona Elvira, que já esteve algumas vezes na nossa igreja. E vamos também orar por toda a família da Rosalba, para que Deus continue abençoando eles, né? Os seus filhos ficarão aqui com seu esposo em Paulínia. Vamos continuar orando por eles também, para que Deus os fortaleça, os supra diante dessa dificuldade tão complicada que eles estão vivendo. Vamos continuar orando também pelos pais da Natália, o Ricardo e a Dalva. O Kirk, o irmão da Catherine, nós estávamos orando por ele em relação a uma pressão alta que ele tinha. E na última quarta-feira nós tivemos a notícia de que, graças a Deus, ele não está mais com pressão alta, né? Glória a Deus por isso. Deus tem abençoado as pessoas que nós temos orado, graças a Deus, tem ouvido as nossas orações. O Celso Sandy, o grande irmão que tem acompanhado os nossos cultos, aí de Paulínia também, ele pede oração pela família dele, conversão por toda a família. A Marta Nascimento também pede oração pela sua filha Bárbara, que está grávida, vai ter o seu netinho, está previsto para junho, e diante dessa pandemia, né? Então as coisas tudo se complicam. Vamos orar também pela Bárbara, por toda a família da Marta Nascimento, o seu filho também. Orar pelo Claudinei, o Claudinei Ribeiro pediu oração pelo seu trabalho. Vamos continuar orando. A Daniela também pediu oração pela sua tia Cida. Vamos continuar orando por ela também. Orar pela nossa igreja, por todas as famílias da igreja. Convido você então a baixar a sua cabeça agora, nesse momento, para orar a Deus, para nós intercedermos e pedir para que Deus possa responder às nossas orações, possa fazer e efetivar o seu plano sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Deus, pelo privilégio que temos de te adorar, de te bendizer, de chegar a ti, ó Deus, com os nossos corações contritos, ó Deus, com os nossos corações, ó Deus, confortados, sabendo que o Senhor é quem cuida de todas as coisas, que o Senhor se preocupa com os detalhes das nossas vidas, ó Deus, que o Senhor transforma as coisas pequenas em coisas grandiosas, ó Deus, e nos colocamos diante de ti, ó Deus, para que o Senhor nos use cada dia mais, em nome de Jesus. Senhor, também estamos aqui para entregar todos os nossos anseios e também agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo, Deus. Obrigado, Senhor, pelo o Joel que saiu da UTI, pelo Kirk, ó Pai querido,
que também teve o seu problema de saúde resolvido, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado dessas pessoas, ó Deus. Continue abençoando cada dia mais a vida desses irmãos. E ainda te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor cuide, ó Pai querido, e mude todo o quadro de enfermidade dos nossos queridos que foram citados aqui. Lembramos do Rafael, do seu Pedro, da Dona Rosa, da Eliane, da Dona Elvira, Deus, dos pais da Natália, o Ricardo e a Dalva. Senhor, que o Senhor também possa abençoar a vida da Dona Cida, cuidar, ó Deus, da saúde da Bárbara, do seu bebezinho, ó Deus, que está prestes a nascer. Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer todas essas coisas, para operar milagres, ó Deus, e por isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, derrama a sua graça, derrama a sua paz, a sua cura, Deus, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai querido, que logo, ó Deus, nós possamos estar aqui novamente orando a Ti, ó Deus, em gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas, ó Deus, agradecidos, ó Pai, pela cura que o Senhor deu a essas pessoas. Senhor, te pedimos também, ó Deus, pelas famílias que estão enlutadas, ó Deus. Lembramos da família do Kleber, que perdeu o seu avô, o seu Benedito. Lembramos também da família do Reinaldo, que faleceu. A Cléo, seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama a sua graça, a sua paz, ó Deus, que excede todo o entendimento, ó Pai, na vida dessas pessoas, para que elas possam, ó Deus, te cultuar, que elas possam, ó Deus, acalmar os seus corações nesse momento, que somente as lembranças boas fiquem, ó Deus, os momentos felizes possam ficar, ó Deus, e que elas possam ter a confiança e a certeza, Deus, de que quando elas também forem daqui, do nosso plano terrestre, forem para a glória, encontrarão os seus entes queridos lá, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada uma dessas pessoas. Esteja abençoando as famílias da igreja. Te peço em especial, ó Deus, pela família da Aldira, a família da Dona Maria Helena, derrama a sua paz ali, supra todas as necessidades desses queridos irmãos, ó Deus, e de cada irmão, ó Pai querido, cada pessoa que tem visto esses vídeos, que tem te cultuado através desse culto online, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, transformar a cada dia mais os nossos corações, que a cada dia mais o Senhor possa se alegrar com o nosso viver, ó Deus, que a cada dia mais o Senhor nos encha de vontade de te buscar, de nos relacionar contigo, ó Deus, de sermos pessoas diferentes, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela graça que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado, Deus, pela graça do seu Santo Espírito sobre nós, que habita em nós, ó Deus, e podemos agora dizer que não estamos mais sozinhos, que a partir do momento que temos um encontro contigo, nós estamos contigo a todo momento. Obrigado pela presença do Senhor. Nos ajuda a enfrentar esse momento difícil. Acaba com essa pandemia, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece os profissionais da saúde, todos os outros profissionais que estão tendo que lidar diretamente com o Covid-19, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, ó Deus, em nome de Jesus. Te peço também pela Camila, Senhor, diante dessas dores da vesícula que ela tem, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, dê o conforto para ela, cura, Deus, restaura a saúde dela, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela tua igreja, Deus, que continua firme, que continua operante, ó Deus, que continua na luta contra o diabo, que continua na tua missão de propagar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção aí na sua casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e que as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e esperamos você aqui no nosso próximo culto, domingo, às 7 horas da noite. Meus dados estão aqui nos detalhes, aqui embaixo se você estiver no YouTube, aqui do lado se você estiver no Facebook, e deixe seus pedidos de oração aí também, que Deus nos abençoe. Vamos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe.